Olá, meus queridos alunos do sétimo ano. Aqui quem fala é o professor Eduardo, de Educação Física. Nós vamos dar início a um novo assunto na aula de hoje, certo? Vamos começar com o assunto de esportes, que se divide em esportes individuais e esportes coletivos, certo? Depois da aula eu vou explicar como se fazer a atividade, certo? E vou explicar para vocês nessa aula especificamente o que são os esportes, o esporte em si, ok? Prestem atenção na aula, assistam o vídeo direitinho, pausadamente. Junto com esse vídeo eu vou mandar o texto para vocês conseguirem responder a atividade sem se preocupar, ok? A nossa aula de hoje vai ser bem simples e direta, certo? Sem muita enrolação. Vamos lá. O que é esporte para você? Você já ouviu falar de esportes? Temos vários tipos de esporte aí, mas o que significa para vocês a palavra esporte? Esportes, certo? O esporte desempenha um importante papel na formação do homem e da vida em sociedade. E é um importante instrumento no processo da integração social, certo? Na educação, na transmissão de valores e na saúde. Esses são alguns dos atributos do fenômeno esportivo. O esporte também é um grande negócio que movimenta bastante a economia do país. O esporte está dentro de tudo praticamente. Saúde, meio social, economia. Esse é uma coisa que movimenta bastante o mundo, além do mundo externo, tanto quanto o mundo pessoal de uma pessoa que pratica. Vai mudar bastante coisa, certo? A Grécia se destacou pela realização dos Jogos Olímpicos na antiguidade. Na antiguidade, as práticas esportivas se pareciam com as que conhecemos hoje. Não mudou muito. Mudou, tipo, tecnologia, adaptação ao novo mundo, mas era bem parecida na antiga Grécia e hoje, certo? Elas eram baseadas e úteis para a sobrevivência do homem, como a corrida e a caça. Outras eram mais uma preparação para as guerras, como a esgrima e as lutas. Muitas dessas práticas desapareceram com o tempo. Outras se transformaram em esportes, como é o caso do atletismo e das lutas, certo? O que é o atletismo? Dividido em saltos, corridas, lançamentos ou arremessos, certo? E as lutas, que todo mundo sabe aí que tem uma variedade de luta enorme, que eu já havia explicado em outra aula anterior. O esporte em si é uma atividade competitiva, institucionalizada que envolve esforço físico vigoroso ou uso de habilidades motoras relativamente complexas por indivíduos cuja participação é motivada por vários motivos de caráter profissional, concebendo também caráter institucional como uma necessidade histórica de padronização e imposição de regras, provendo assim sua formalização e sua pretensão universal nas competições. Temos o esporte como competição, certo? Que é os esportes de alto rendimento, como o atletismo, como as lutas, o esporte em si, futebol, certo? E temos o esporte como atividade social para a melhoria da saúde, para a melhoria de outras coisas, certo? E temos, incluindo nisso aí, o esporte como atividade social para a melhoria da saúde e o esporte de alto rendimento, não só como competição, mas também lucrativo, certo? Os esportes, além de ter uma função competitiva, se caracterizam por esportes individuais e coletivos, como eu havia falado lá no começo, que se dividia em duas modalidades. Essas são individuais e coletivas. Os esportes individuais são modalidades nas quais o jogo é formado por um atleta
Dessa forma, não precisam ser praticados em coletivo. Há diversos esportes individuais. Podemos citar alguns, como tênis de mesa, ginástica, judô, hipismo, atletismo, ciclismo, jiu-jitsu, golpe, surf, esgrima, tênis e entre outros, certo? E os esportes coletivos são jogos oficializados praticados por duas ou mais pessoas em oposição à equipe adversária. Eles podem ser realizados em seus diferentes ambientes, como o campo, o gelo, quadra, areia e em outros. Alguns exemplos são o voleibol, o futebol, o basquete, o handebol, o futsal, o beisebol, o futevôlei, o futebol de areia, entre tantos outros que existem, certo? Falando de um esporte coletivo, vou falar um pouco aqui do futebol, que é considerado um esporte coletivo mais assistido e mais praticado no mundo todo. Cerca de 270 milhões de pessoas participam das competições, assim como o voleibol. O Brasil possui jogadores que são referentes na modalidade. O jogo consiste na competição entre dois times, composto por 11 jogadores cada, e um árbitro na função da execução de aplicação das regras, que são: o jogo é realizado em campo retangular e possui um gol de cada lado. Cada partida tem 90 minutos, dividida em um dos tempos, de 45 minutos cada. Não é permitido o uso das mãos para as manobras com a bola. Pode ser usado os pés, pernas, tronco e a cabeça. O vencedor da partida é aquele que consegue fazer o maior número de gols, certo? Esse foi uma breve explicação sobre o que é esporte, esportes coletivos e individuais, alguns exemplos de esportes individuais e alguns exemplos de esportes coletivos, e um breve resumo do que seria o futebol, que é um dos esportes coletivos mais praticados no mundo, certo? Já assim junto com o voleibol. Agora eu vou explicar atividades para vocês, como vocês vão fazer aí no caderno de vocês, com apenas 4 questões bem simples, certo? Primeira questão da atividade, você vai dizer como surgiu o esporte. Eu falei aqui no vídeo e no texto que eu vou enviar para vocês também tem. Segunda questão da atividade, o esporte é caracterizado por ser competitivo e institucionalizado. Por quê? Vocês vão dizer se sim e o porquê, certo? Terceira questão, o que são esportes individuais e esportes coletivos? Dê exemplos de cada um. Eu falei, bem explicado aqui, quais são os esportes individuais e qual é o esporte coletivo, e dei alguns exemplos de cada. Vocês vão fazer a mesma coisa nessa terceira questão. E a quarta e última questão para encerrar a atividade é: os esportes são fenômenos esportivos, quais são os seus atributos? No texto tem essa resposta aí, e eu falei aqui também anteriormente, e vocês vão fazer essa atividade aí no caderno de vocês. Qualquer dúvida, me procure no WhatsApp e escrevam no caderno de vocês e mandem a foto para mim, certo? Espero que tenham entendido a aula e até a próxima aula. Tchau.